Uma das primeiras etapas de personalização que nós podemos fazer na boneca Aurora é tecer a própria roupa no corpo da boneca. Aqui a gente pode estabelecer alguns limites, por exemplo, para uma calça comprida, nós podemos colocar um limite aqui embaixo e nessa altura nós podemos fazer uma troca de cores. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu ensino vocês a fazerem 3 tipos de troca de cor. Nesse caso, nós vamos iniciar o corpo da boneca com a cor da pele. Em seguida, nós vamos trocar para a cor de uma calça que você queira, uma cor da sua preferência. Quando nós chegarmos na carreira 37, que eu falei no vídeo passado, nós vamos fazer novamente uma troca de cor. Aqui a gente tem 2 opções, você pode fazer a calça de uma cor e trocar novamente para a cor do corpo, ou também fazer uma outra cor representando uma camisa, por exemplo. Aqui nos braços nós podemos fazer a mesma coisa, mas se você quiser fazer uma camisa, por exemplo, nessa altura, você pode simplesmente fazer uma troca de cor. Então, iniciamos o braço da cor da pele, nessa altura você faz a troca de cor, né? Nesse momento a parte do corpo também vai estar com a mesma cor do braço. E quando chegar mais ou menos aqui nessa carreira, você volta para a cor do corpo. Aqui você consegue fazer uma camisa mais fechadinha, né? Ainda você pode fazer uma troca de cor nessa altura do peito da boneca e bordar alças, e você vai ter aqui uma representação de uma camiseta de alcinha. Tô fazendo com a caneta fantasminha só pra gente representar essas mudanças na roupa. Então você pode fazer essa troca de cor até a união dos braços e em seguida fazer as alças com o bordado, com o próprio fio do crochê. Agora eu vou dar para vocês algumas opções para a gente fazer a boca da nossa boneca Aurora. Eu marquei aproximadamente 4 pontos entre as carreiras 7 e 8. Você pode fazer um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, fica ao seu critério. Eu peguei uma meada de bordado com esse rosa bem forte para facilitar a nossa visualização. Nós vamos fazer primeiramente um estilo de boca bem básico. Eu vou inserir a minha agulha entre alguns pontos, evitando pegar a trama do fio. Vou sair com a agulha na primeira marcação. É importante nós deixarmos uma perninha desse fio para fora, para nós fazermos o arremate depois. Em seguida, eu vou inserir a minha agulha nessa segunda marcação. Ao mesmo tempo, eu vou sair com a ponta da agulha no meio desse lugar que eu marquei aqui, de aproximadamente 4 pontos. Notem que eu saí com a agulha uma carreira abaixo de onde eu tinha marcado anteriormente. Eu vou passar a minha agulha por dentro desse fiozinho e com cuidado eu vou puxar para que não fique muito aparente esse segundo fiozinho. Eu vou inserir a minha agulha agora no mesmo lugar de onde veio o nosso fio de bordado. E eu finalizo essa parte do bordado saindo com a agulha no mesmo lugar que nós iniciamos. Agora eu vou puxar com cuidado. E aqui eu tenho um sorriso bem simples.
Quando você for fazer o arremate, evitem dar um nó nessas duas pontas do jeito que elas estão agora. Como a minha agulha ela tem a ponta muito fina, eu não vou conseguir passar ela pegando um fiozinho da trama do crochê. Então, eu vou usar essa parte da cabeça. Pego um fiozinho inteiro da trama do crochê. Cuidado para não furar o dedo. E agora sim, eu posso fazer um nó duplo e esconder esse nó para dentro da peça. Depois que você finalizar esse nó, com a própria agulha, você vai inserir nesse mesmo buraquinho e sair com a sua agulha em outro local da peça. Ó, notem que o nó, ele está agora dentro da cabeça, ele não fica mais aparente. Essa outra ponta você também vai passar para dentro da cabeça e assim você vai ter um arremate seguro. Uma forma alternativa para nós fazermos os lábios, o sorriso da nossa boneca, e ainda assim deixar com um sorriso um pouquinho mais carnudo, nós vamos fazer um ponto de bordado que aqui no Brasil se chama ponto rococó. Para fazer esse ponto, eu vou inserir a minha agulha em um local distante da boquinha. Eu vou sair com a ponta da agulha na primeira marcação. Vou deixar um pedaço do fio inicial para a gente fazer esse arremate. Em seguida, vou inserir a minha agulha na segunda marcação e volto aqui na primeira, no mesmo buraquinho de onde saiu esse fio aqui, tá? Da nossa primeira marcação. A gente ainda não vai passar a agulha por completo. Nós vamos pegar essa parte do fio e vamos dar várias voltas aqui na nossa agulha. Vamos caprichar aqui nas voltas. O número de voltas que nós dermos aqui vai ser o comprimento da boca da nossa boneca. Quando finalizar essas voltas ao redor da agulha, nós vamos puxar a ponta dela e, com cuidado, vamos passar a agulha por dentro de todas essas voltas que nós fizemos anteriormente. Eu vou trazer aqui com o dedo para ficar mais próximo da peça e não enrolar esse fio. Eu sei que fica um pouquinho difícil de ver. Mas nós vamos ajeitando essas voltas, para que elas não fiquem também uma por cima da outra. E quando eu puxo bem esse fiozinho, eu formo o ponto rococó. Puxo bem de um lado, puxo bem do outro. E ele fica desse jeitinho. Para darmos continuidade nesse ponto, eu vou inserir a minha agulha novamente aqui onde eu fiz a minha primeira marcação. E eu saio com a ponta da agulha do outro lado da boquinha. Passei a agulha para o outro lado, eu vou enrolar várias vezes o fio na minha agulha.
E para finalizar esse pontinho, eu vou passar minha agulha pro outro lado, segurando a ponta desse fio. Tomem cuidado para não furar o dedo. Então, eu puxo a agulha de um lado, segurando as voltinhas que eu dei na agulha. Feita essa parte do ponto, nós vamos novamente segurar as voltinhas do fio e puxamos a nossa agulha até o final. Dessa forma, nós conseguimos fazer uma boquinha mais carnuda com o ponto rococó. Nós vamos fazer aqui alguns ajustes antes de fazer o arremate. Por fim, eu vou inserir a ponta dessa agulha no cantinho da boca e volto para onde nós iniciamos esse bordado. Aqui eu faço um arremate com nó duplo. Também pegando uma alça da trama do crochê. Dessa forma. Depois de fazer o nó duplo, nós vamos inserir essa agulha aqui no mesmo lugar e nós conseguimos esconder esse nó dentro da peça. Eu vou mostrar para vocês duas formas da gente fazer o nariz da nossa boneca. A primeira delas é a mais tradicional. Eu coloquei um pedaço de fio de crochê do mesmo tom da pele da boneca. Vou inserir essa agulha em um lugar mais distante. Eu vou marcar mais ou menos 2 pontinhos, a distância de 2 pontos, preferencialmente o mais centralizado possível. Eu vou sair com a ponta da agulha na primeira marcação. Lembrando que aqui eu estou usando uma agulha maior, então evita que eu pegue a trama do crochê. Vou deixar uma ponta para fazer o arremate. Vou inserir a minha agulha agora na segunda marcação. E saio com a ponta novamente no mesmo lugar onde nós começamos. Dessa forma, eu vou fazer várias vezes esse mesmo caminho, então eu vou acabar dando algumas voltas no mesmo lugar. E o próprio fio já vai deixar marcado o narizinho na minha boneca. Na minha última volta, eu vou inserir a minha agulha aqui na lateral do nariz e saio no mesmo lugar onde nós deixamos o nosso fio inicial. Aqui você pode fazer o arremate e o nariz da sua boneca vai ficar dessa forma, um pouquinho mais discreto. Uma outra forma que você pode utilizar para fazer o nariz é utilizar também o ponto rococó que nós usamos para fazer a boquinha. Você tem duas opções.
Caso você queira representar uma pessoa que tem um nariz bem longo, você pode fazer o nariz na vertical. Se você quiser fazer um nariz normal, que não tenha nenhuma característica especial, você pode fazer esse ponto na horizontal, mas o princípio é o mesmo. Vou começar com a minha agulha aqui longe do meu bordado, sair com a ponta na primeira marcação. Em seguida, eu vou inserir a minha agulha na segunda marcação. E eu vou deixar a ponta dela aqui junto com a primeira inserção do fio que nós fizemos. Aqui eu vou fazer algumas voltas do fio na agulha, não precisa ser muitas. E com cuidado, eu vou puxar esse fio até o final. Para finalizar, eu vou inserir a minha agulha na lateral do narizinho e volto para o mesmo lugar onde nós iniciamos. Aqui eu faço o ajuste dos pontos. E eu tenho um narizinho também mais discreto. Eu vou falar com vocês um pouco sobre os tipos de olhos que nós podemos usar na boneca para dar características diferentes a ela. Notem que esse olho que eu usei, ele é esférico, tá? Então ele tem esse relevo para fora da boneca e ele passa uma imagem de doce, uma boneca doce, tá? Com um olhar mais doce. Aqui eu tenho um outro tipo de olho que nós chamamos de olho chato ou plano. Aqui ele passa um pouquinho mais de seriedade, não muito, tá? Mas ele dá essa impressão de seriedade na boneca. Em contrapartida, eu tenho um modelo de olho que é bem parecido com esse, mas ele tem esse desenho que deixa a boneca com um olhar mais fofo, mais meigo. Então, se você quiser deixar sua boneca com esse olhar mais doce, for uma pessoa representada que tem essa característica mais doce, então eu recomendo que você use esses olhos com desenho. Se você não encontrar, você pode fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro e fazer a colagem ou a costura de um olho de crochê e você pode fazer uma pintura dessas luzes, né, desses reflexos que nós temos nesse olho aqui. Se você decidir fazer esses olhos em crochê, eu sugiro que você faça com um fio um pouco mais fino, como o fio Charme ou o fio Anne aqui no Brasil. Eu não tenho muitas referências de outros países, de marcas de fios de outros países, mas aqui no Brasil eu posso recomendar o fio Anne e o fio Charme. Nós vamos partir para fazer as sobrancelhas. Eu recomendo que você use um fio de bordado da mesma cor do cabelo que a sua boneca tiver. Eu fiz esse cabelo para a nossa boneca, então eu vou fazer o encaixe, vou verificar se está simétrico e aí sim eu vou fazer o bordado da sobrancelha. Para essa boneca eu vou fazer uma sobrancelha mais simples, mas lembrem que vocês podem fazer o formato de sobrancelha que você quiser. Então, se você quiser representar a sua boneca com um olhar assim um pouco mais malvado, você pode fazer a sobrancelha nessa direção que tá a agulha. Não sei se vocês conseguem ver que ela fica com um olhar assim um pouco mais malvado. Você pode fazer um olhar mais neutro se você fizer a sobrancelha mais retinha e com
com a pontinha um pouco mais para baixo, que é essa que nós vamos fazer hoje. Então, eu vou inserir a agulha distante do nosso local de bordado. Eu vou pegar a mesma direção dos olhos. Deixo aqui também um pedaço de fio para fazer o arremate. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4 carreiras e eu vou descer, inserir a minha agulha na carreira de baixo. Mas notem que eu vou usar um artifício igualzinho àquele que nós usamos para fazer o primeiro modelo de boquinha. Que eu vou passar a minha agulha por dentro do nosso fiozinho. E eu vou fazer como se fosse uma curva. Nesse primeiro momento, eu vou fazer as duas sobrancelhas juntas. Então, eu já posso partir para a sobrancelha do outro lado. Então, vejam, a minha sobrancelha é reta na parte inicial. Vou até diminuir um pouco a luz para vocês verem melhor. Ela é reta na parte inicial e ela desce um pouquinho na parte final. Eu vou repetir esse processo do outro lado, da mesma forma como eu fiz aqui na primeira sobrancelha. Eu vou pegar mais ou menos quatro carreiras. Aqui, como eu comecei no meio do ponto, eu vou também finalizar na metade do ponto. Como vocês sabem, o crochê, ele não segue em linha reta. Ele tem uma pequena inclinação para o lado em que você usa a sua mão. Como eu sou destra, o crochê, ele tomba um pouquinho para o meu lado direito. Então, a gente não pode se basear única e exclusivamente na direção dos pontos. Eu coloquei aqui na metade dessa carreira. Vou finalizar na metade dessa carreira. Vou trazer a minha agulha para cima. E eu vou voltar no mesmo lugar. Vou inserir a minha agulha daqui de onde está saindo o meu fio nesse momento. E agora, eu vou fazer o arremate. Para fazer o arremate, eu vou dar a volta aqui na cabeça e trazer a agulha exatamente para onde nós iniciamos esse bordado. Então, com cuidado, eu vou ajustar aqui a segunda sobrancelha, para que ela fique igualzinha à primeira. Um outro detalhe que você pode adicionar no rosto da sua boneca é um brilhinho aqui no canto, que representa a parte branca dos nossos olhos. Eu coloquei um fio branco na minha agulha de tapeçaria. Nós vamos começar da mesma forma que nós começamos os outros bordados. Vou inserir a minha agulha em um local distante do início do bordado. Eu saio com a ponta da agulha mais ou menos aqui no centro do olho. Vou deixar um pedaço do fio para fazer o arremate no final. E vou posicionar esse fio aqui ao redor do meu olho. Para que ele fique mais bonito, eu vou dar uma torcida nesse fio. E vou inserir mais ou menos aqui, antes de chegar na parte do topo do olho. Como eu vou fazer os dois olhos com esse detalhe, eu já venho com a agulha
aqui do outro lado. Com cuidado, eu faço o ajuste do fio e encaixo ao redor da base do olho, desse jeito. Eu vou repetir essa manobra do outro lado. E eu já posso levar essa agulha lá para o nosso início. Eu finalizei esse detalhe da lateral dos olhos, fiz o arremate da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Essas são algumas customizações básicas para você colocar as características que você gostaria na sua boneca. Lembrando que o limite é a sua imaginação, então você deve, inclusive gostaria que você compartilhasse comigo as suas ideias de customização para essa boneca. Então deixa aqui nos comentários qual é o tipo de customização que você gostaria de ver na boneca Aurora.